você está sendo, como é que é? Filmado. E alguém colocou esses dias no grupo do WhatsApp assim: sorria, você está sendo abençoado. Então você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer isso para ela: sorria. Você está sendo abençoado. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos sendo abençoados nessa manhã. Sabe por quê? Porque a gente já pode desfrutar nessa manhã da renovação da misericórdia de Deus sobre nós. Você já está sendo abençoado nessa manhã, sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança de amor para com a tua vida. E como o nome já diz, é uma aliança de amor. E a aliança não pode ser quebrada. E a Bíblia diz que Deus nos ama com amor eterno. Você pode até ter fraquejado essa semana. Você pode ter deslizado essa semana. Mas saiba de uma coisa: o amor de Deus não mudou para com a sua vida. Porque o amor de Deus para conosco é um amor incondicional. Não é um amor de acordo com o que eu faço, de acordo com o que eu mereço. Está entendendo, Patrícia? É um amor incondicional. Amém, irmão? Você está sendo abençoado nessa manhã também, sabe por quê? Porque você e eu, sendo indignos pecadores, através de Jesus, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. É por isso que nós estamos sendo abençoados também nessa manhã. Então você poderia abrir os seus lábios e fazer uma oração de gratidão a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor incondicional, pelo que Jesus fez por você na cruz, em te dar o privilégio de estar na presença dEle, mesmo você sendo indigno, miserável, sem merecer esse acesso à presença de Deus. Mas Deus nos amou tanto, e Deus nos quer tanto perto dEle, Deus nos quer tanto que a gente tem um relacionamento com Ele, que enviou Jesus, para que pudéssemos ter acesso à sua presença. Então você poderia nessa manhã abrir os seus lábios e prestar a Deus uma oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Testemunho que de fato causa impacto na vida dos seus alunos. Isso tem atraído os seus alunos, a vida desses professores? Outra coisa que eu gostaria que os senhores observassem. Podem até dizer: como tirar a escola dominical se é o único momento importante para as crianças aprenderem com um trabalho apropriado para a sua idade? Meritíssimo, os pais não estão enxergando isso. Então não se deve levar em conta. Porque os pais não estão vindo, nem trazendo os filhos. Então não tem mais essa justificativa. Ela não se torna tão importante na vida das crianças. E o que acontece? Os pais não se interessam em vir, nem levam as crianças à escola dominical. Por outro lado, meritíssimo, eu quero finalizar aqui a minha acusação dizendo o seguinte. Quero frisar o que eu disse no início. Eu vou passar para o senhor depois essa pesquisa. Por outro lado, os membros desta igreja são completamente desinteressados e descompromissados com a frequência,
em chegar no horário certo ou um pouco antes e em se aplicarem aos estudos proporcionados pela escola dominical. Então, finalizo dizendo, a EBD precisa ser urgentemente extinguida. Obrigada. Pois bem, mediante o exposto da advogada de acusação, terá a oportunidade agora o advogado de defesa, o senhor Paulo Vinícius. Meritíssimo senhor juiz, cara colega, doutora Edilene, senhores jurados, demais ouvintes, eu estou nesse tribunal nessa manhã com uma incumbência de defender a escola bíblica dominical. E nada melhor para isso do que contar a sua própria história. Tudo começou em 1780, em uma pequena cidade da Inglaterra, quando um jornalista metodista, observando nas praças e nas ruas daquela cidade, o número de crianças que estavam perambulando sobre elas. Roberto Raix, esse missionário metodista, teve uma inspiração divina para tirar aquelas crianças das ruas e das praças e decidiu criar uma escola aonde pudesse ensinar, alfabetizar, como também evangelizar aquelas crianças. Vou relatar ao senhor, Meritíssimo, e aos senhores jurados, alguns resultados desta escola dominical. Em apenas 3 anos, 7 novas escolas foram criadas, com aproximadamente 30 alunos em cada uma delas. Essas escolas funcionavam em casas particulares, mas o seu crescimento foi tão notório, tão importante, tão significativo, que já não mais cabia nas casas e essas escolas foram transportadas para os templos evangélicos da época. A escola bíblica dominical plantava, naquele momento, a semente da escola pública. Revolucionou a educação religiosa. Os maiores frutos, no entanto, foram as incontáveis vidas que foram tocadas pelos ensinos dessa escola. Jovens que foram tocados e vidas que foram transformadas pelos ensinos desta escola. A simples interação e a instrução dessa escola fazia com que essas vidas fossem transformadas não somente para os dias que elas estavam vivendo, sobretudo para a sua eternidade. O seu início, senhor Meretríssimo, em 1780, foi apenas o ponto de partida. Com 7 anos, já contava com mais de 250 mil crianças na Inglaterra participando desta escola. Em 50 anos, cerca de 1,5 milhão de crianças no mundo inteiro
já faziam parte desta escola. Cerca de 160 mil professores ensinavam nesta escola. No Brasil, a escola bíblica teve início no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Um casal de missionários escoceses, o senhor Robert e a senhora Sarah Keylor, em 19 de agosto de 1855, criou a primeira classe de escola bíblica dominical no Brasil. Merentríssimo, senhores jurados, aquela singela classe de escola bíblica dominical continha apenas 5 crianças. E essas 5 crianças ouviram, na sua primeira aula de escola bíblica dominical no Brasil, a história do profeta Jonas. Hoje, a escola bíblica dominical está com 237 anos. Merentríssimo, ela está presente em todos os continentes do planeta. É a maior agência de ensino já registrada em toda a história da raça humana. Estima-se, merentríssimo, que atualmente 2 milhões de escolas dominical existindo no mundo inteiro. Estima-se, senhores jurados, que hoje nós estamos com 120 milhões de alunos frequentando essa escola. Estima-se que hoje nós temos 8 milhões de professores ensinando nesta escola. Essa escola, merentríssimo, é comprometida com a família. Essa escola é comprometida com os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Quem estuda nessa escola, merentríssimo, é preparado para a vida em todos os seus sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente. O principal livro adotado por essa escola é o livro da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria em todas as áreas da vida. Eu quero apresentar aos senhores jurados nessa manhã a escola bíblica dominical como uma ferramenta de Deus, um instrumento do Altíssimo, para enfrentar esta geração da pós-modernidade, para combater as distorções das interpretações corretas da Bíblia, para combater o liberalismo, o relativismo, as seitas, as heresias, os misticismos, a ignorância de conhecimento. A escola bíblica dominical não pode ser observada, como nós vimos agora há pouco pela colega. O meu povo, diz Deus, sofre por falta de conhecimento, está sendo destruído por falta de conhecimento. E preste atenção no que diz a palavra de Deus. Deus acusa ou responsabiliza o profeta de não passar ao povo esse ensino e esse entendimento. As dificuldades aqui colocadas pela colega, como horário, falta de frequência, falta de interesse, descomprometimento, não podem, senhores jurados,
não podem ser argumentos que justifiquem a extinção dessa escola. Os motivos dela continuar são incomparavelmente relevantes, significativos para aqueles que têm interesse de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Portanto, meretríssimo, eu quero encerrar essa minha defesa dizendo que não podemos nos dias de hoje tomar o profeta Jonas como inspiração, descumprindo a sua missão. A primeira classe de escola dominical na nossa nação estudou esse profeta, e o que lhes foi ensinado naquela manhã, aquelas crianças, foi que Jonas desobedeceu ao seu chamado. E nós, nos dias de hoje, senhores jurados, se cometêssemos o equívoco de extinguir essa escola bíblica dominical, estaríamos incorrendo no mesmo erro do profeta Jonas, descumprindo o nosso chamado como igreja. Por isso, meu meretríssimo, a nossa defesa é que esta escola continue. Muito obrigado. Diante do exposto pela advogada de acusação e do advogado de defesa, eu peço aos jurados que prossigam com a votação. Peço a todos que fiquem de pé para a leitura da sentença. Após a deliberação por parte dos jurados, que decidiram por unanimidade a permanência da escola bíblica dominical, declaro então que a escola bíblica dominical vai continuar a existir e vai continuar cumprindo o seu ministério de ensino, despertamento, preparo e de fortalecimento da igreja. Tenho dito. Amém, irmãos? Nós vamos ter agora a participação de alguns professores. Eles estarão apresentando para nós, pelo menos, 5 motivos pelos quais eu e você deve frequentar a escola bíblica dominical. Todos esses 5 motivos estão fundamentados na palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar os professores que estarão nesse momento fazendo a apresentação dos motivos, e eu vou passar a palavra primeiro para a Eulália. O primeiro motivo, desculpa. O primeiro motivo, Lívia vai estar falando. Cada professor vai ter 2 minutos para apresentar o seu motivo, por causa do nosso tempo.
O primeiro motivo, para não errarmos. De que forma? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Diz lá em Mateus 22, 29. Não é necessário nem comentar acerca das grossas fileiras de pessoas que hoje caminham para o abismo, por aderirem a movimentos, seitas e superstições, por causa da falta de conhecimento bíblico. Se desprezarmos o ensinamento da Bíblia, né, das Escrituras Sagradas, estaremos incorrendo no erro, nos apegarmos a conceitos e doutrinas erradas acerca do reino de Deus. O outro erro também combatido por Jesus é o fato de não conhecermos o poder de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento somente intelectual das Escrituras não transforma a velha natureza do homem. O que de Deus ouvimos, ouvimos do seu Espírito para o nosso Espírito. E assim, lemos e entendemos sua palavra pelo poder revelador do seu Espírito Santo. Eu sei, por exemplo, que Deus criou os céus e a terra. E aceito essa verdade, através da fé que Jesus me deu. E não por assentimento da minha mente, que acha que somente um ser poderoso como Deus poderia ter criado coisas tão tremendas que vão além da capacidade inteligente do homem. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, submissos à revelação do Espírito de Deus, aumenta em nós a cada dia a prova de que Ele é mais poderoso, é mais perfeito, é mais exigente, é mais amoroso, é mais fiel e é mais misericordioso do que quando no início cremos. Esse é o primeiro motivo. Segundo, segundo motivo, para sermos limpos. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Nossa casa, nossa roupa, nossos objetos, tudo que possuímos pode não ser assim formoso à vista, luxuoso, mas uma coisa é necessária: tudo deve ser limpo. Nada pode ser utilizado sem que antes seja limpo. A louça do almoço precisa ser limpa para ser utilizada no jantar. A roupa que trocamos precisa ser lavada para ser novamente vestida. Os instrumentos cirúrgicos precisam ser limpos e novamente esterilizados para a próxima cirurgia. Como é notado, a limpeza é o carro-chefe de todo trabalho bem-sucedido. O Salmo 40 nos fala da lama que a mão poderosa do Senhor nos tirou. E é coerente que passemos por um processo de limpeza e purificação para que nos aproximemos de Deus e lhe sejamos úteis em nossa nova vida. Assim mesmo Jesus faz conosco. É impossível pensarmos limpar diariamente a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos fala a respeito da videira. Ele é o tronco e nós os ramos. Os ramos que produzem frutos precisam ser limpos para que deem mais frutos. Assim, o primeiro requisito para sermos usados por Deus é deixarmos nos limpar. E esta limpeza nos é proporcionada pela palavra de Deus. Então, o segundo motivo para estarmos na EBD é para sermos limpos. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O terceiro motivo pelo qual você não pode faltar à escola dominical é para sermos santos. Um dos atributos morais de Deus é a santidade. Quando a Bíblia retrata a santidade de Deus, ela fala: santo, santo, santo.
Santo, 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 que quer dizer muitíssimo santo, santíssimo. E Deus, ele não guardou a santidade para si próprio. Ele ordenou que também sejamos santos. Deus virou para Abraão e disse: "Sê perfeito e anda na minha presença." Deus virou para Josué e fala: "Se esforce para cumprir tudo aquilo que eu lhe ordenei na minha lei." Deus virou para Pedro e falou: "Seja santo, porque eu sou santo." Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é se abster de tudo aquilo que o mundo prega para que vivamos, e vivamos de acordo com aquilo que Deus especificou para que o seu povo viva. Mas nós, por esforço próprio, nós não conseguiremos ser santos. Nós dependemos de um agir de Deus. E esse agir de Deus, Ele deixou claro na sua Escritura. A palavra de Deus fala também que se quisermos ver a Deus, precisamos andar em santidade. E a escola bíblica dominical é o local ideal para podermos retornar às Escrituras, para podermos olhar para as Escrituras e buscarmos ver a santidade que Deus espera que vivamos. Jesus orou: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Então você não pode faltar à escola dominical, porque na escola dominical vamos olhar para a palavra de Deus, que é verdade, para podermos então sermos santos. Ok? O quarto motivo, porque devemos frequentar a escola bíblica dominical, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o Senhor, Ele faz um chamado, e entre esses chamados está o que nós devemos aprender. Jesus fala: "Aprendei de mim." E o que é que nós devemos aprender do Senhor? Aprender no dia a dia como devemos nos portar como cristãos, como servos do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos santificar a cada dia. E para isso nós só temos condição se nós conhecermos a palavra do Senhor, se nós nos aprofundarmos cada dia mais na palavra do Senhor. E a importância da escola bíblica dominical também nos ajuda a sermos livres de nos enveredarmos pelas heresias que atualmente nós estamos vendo e ouvindo a cada dia. Quando nós estamos na escola bíblica dominical, nós tiramos as nossas dúvidas, nós nos aprofundamos da palavra do Senhor. Sabemos que ainda não somos perfeitos, e nós lembramos aqui da nossa advogada, né, de acusação, que precisamos a cada dia melhorar. Mas quando temos o amor no nosso coração, pela palavra do Senhor, por esse Deus que nos salvou, que nos libertou, nós desejamos no nosso coração a cada dia aprender mais e cumprir esse mandamento do Senhor. Outro motivo que nós também devemos frequentar a escola bíblica dominical é porque é um lugar de evangelização para os nossos amigos e os nossos familiares. E como disse o nosso nobre advogado de defesa, né, a escola bíblica dominical, ela não é só para um tipo de pessoa, mas ela é para toda a família. A família aprende da palavra do Senhor na EBD, porque os filhos têm a classe indicada para cada idade, os nossos adolescentes, os nossos jovens e nós, adultos, recebemos, não é, a palavra do Senhor de acordo com a nossa faixa etária. Então nós aprendemos quando nós viemos e quando nós frequentamos a escola bíblica dominical. E a causa maior, irmãos, é o amor a Cristo, é o amor à palavra do Senhor. Por que que nós devemos frequentar a EBD? Por amor a Cristo, para demonstrar que nós amamos ao Senhor e que nós priorizamos o nosso domingo para dedicar ao Senhor. Quando a nossa advogada de acusação falou que nós temos tantos outros programas, é verdade, temos sim. Claro que cada um de nós aqui temos programas, mas priorizamos estar na EBD para aprender a palavra do Senhor, para nos aprofundarmos nesta palavra que traz vida a cada um de nós.
Apocalipse capítulo 1, verso 3, fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela está escrita, pois o tempo está próximo. A bondade do nosso Deus é de fato assustadora, não tem fim. Não bastasse a tão grande salvação nos concedida, sem mérito algum na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda anuncia que há reservados para nós tesouro no céu. As bem-aventuranças proferidas por Jesus na terra, agora continua na revelação ao apóstolo João, no Apocalipse. Mas desta vez o alvo dessa bem-aventurança de respeito inclusivo aos que preenchem 3 requisitos anunciados pelo Senhor. São 3 e não são para seres cumpridas separadamente. De nada me adiantará ler a palavra e não começar a praticá-la. De nada me adiantará começar a praticá-la desistindo, voltar atrás. A palavra de Deus precisa ser lida, analisada, precisa ser crida, valorizada, explicada, precisa ser anunciada, pregada, proclamada. Precisamos tomar posse da palavra de Deus. O tempo está próximo, perto está o dia do Senhor. Chamar a recompensa aqueles que amaram a sua palavra, até mesmo mais do que a sua própria vida. Muitos são os que não vão a lugar algum, estão perdidos e sem esperança, porque muitas coisas em Deus os atraem, menos a sua palavra. São multidões atrás de Jesus, aguardando a multiplicação dos pães, uma cura, uma libertação, apertando Jesus com amor interesseiro e egoísta. Quantos no atro do Senhor sem desejo de passar ao menos pela bacia de bronze e a purificação pela água que é a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que buscam conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não estaciona do lado de fora no atro, mas prossegue até o mais íntimo de Deus, o santo do santo. Bem-aventurado, ou seja, feliz os que lê, porque muitos são os devidos que deram ouvido à doutrina errada, que nunca procuraram confirmar na Bíblia. Bem feliz os que ouvem, porque muitos são os abatidos no campo de batalha, por não aceitar o conselho dos ministros de Deus e dos anciãos. Feliz os aventurados que guardam, feliz os que guardam, porque também muitos já se perderam e não valorizando preciosidade da riqueza da palavra de Deus. Todo que diz amar a Deus deve igualmente reverenciar e amar a palavra do Senhor. Que bom quando podemos dizer como o salmista: fogo na tua palavra, como quem acha grande despojo. Nós teremos agora a participação dos alunos, né? A escola é composta por professores e também por alunos. Então, eu gostaria de convidar os alunos que estarão aqui também falando, né, de forma bem rápida e objetiva, qual a importância da escola bíblica dominical para o crescimento espiritual dele. Então, eu gostaria de chamar a Nicole, né, que estará representando as crianças, André Felipe representando os adolescentes, Eldinho representando os jovens, Cremilda, que vai representar as mulheres, e o presbítero Franco, que vai representar os homens, e Ediana, a classe de casais. Então, nesta ordem, primeiro, Nicole.
escola dominical é um lugar onde a gente aprende mais sobre Deus. Um lugar onde a gente aprende a se comportar diante dele. O que a gente aprende, depois daqui a gente vai para um lugar bem melhor. Que a gente não é digno de tudo que ele dá pra gente. Que ele é bom, ele é grande, ele é imenso e ele é muito bondoso. Que a gente tem que ter reverência aqui na igreja, diante dele. Porque não tem coisa melhor do que estar na presença dele, estar louvando ele, adorando ele, estar conversando com ele. E a gente sente que ele está do nosso lado o tempo todo. Amém. André Felipe, os adolescentes. Bom dia. A escola bíblica dominical, para mim, para a maioria dos adolescentes, é como se fosse um maná que Deus nos dá para passar a semana. Isso é muito importante para nós, porque com a escola bíblica dominical a gente aprende, busca o caminho de Deus e fica nele para sempre. Eldinho. Bom dia a todos. A importância da EBD em minha vida, porque através dela a gente conhece mais da palavra de Deus e eu tento praticar o que eu ouço na EBD na minha vida. Cremilda. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Escola dominical, para mim, é fundamental, é essencial na minha vida. Porque é na escola dominical que eu aprendo onde eu errei, aprendo como eu posso acertar. É na escola dominical que eu faço reflexão do dia a dia. É lá que eu aprendo como me aproximar mais de Deus. Lá que eu faço reflexão como eu devo agir na minha casa, com os meus amigos. Então a escola dominical é uma aproximação do Pai Eterno, é uma aproximação que a gente tem ao nosso Pai, porque é a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos agir, nos ensina a lei do Senhor. O que Ele quer que nós fazemos, o que Ele quer que nós deixamos de fazer, nos ensina a nos aproximar dEle. Então, para mim, a escola dominical eu preciso da escola dominical, porque a escola dominical é a palavra do Senhor, e é nela que nós crescemos espiritualmente, é nela que nós nos aproximamos do Senhor. Então, por participar da escola dominical, eu falo para todos aqueles que não participaram ainda, e até para os que estão participando, vamos ter mais frequência, porque lá é onde nós vamos crescer espiritualmente e nos aproximar de Deus. Amém? Presbítero Franco, representando os homens. É Diana daqui a pouco. Graça e a paz, irmãos. Amém? Falar dessa escola, para mim, é tão importante, né? É onde eu conheci a palavra de Deus verdadeiramente. E faz toda a diferença na minha vida, e fez e faz toda a diferença. Eu procuro a cada dia ser um aluno dedicado a essa aula. Tenho priorizado esse momento. Sei que é o lugar onde Deus está presente. É um lugar de comunhão, lugar de paz, onde os irmãos têm a oportunidade de se confraternizar. Às vezes, irmão que passa 8 dias sem ver o outro, aqui se encontra, né? É um lugar importante. E eu quero deixar um versículo para todos nós que somos alunos. Que está lá em João, 2 Pedro 3,18. Antes crescei no Senhor, no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor. Crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto agora como no dia eterno. Então, é uma escola onde nós aprendemos todos os dias aqui. É um momento de estarmos conhecendo mais ao Senhor, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Ser uma pessoa melhor, né, a cada dia,
tanto aqui espiritualmente, como ser um cidadão melhor. Então, onde nós conseguimos todos os nossos conhecimentos aqui. Nas classes onde pertencemos dos homens, nós estudamos durante esse ano vários temas, né, que ajudou a compreender melhor esses ensinamentos que estão na palavra do Senhor. Como se comportar melhor no culto, o relacionamento de pais e filhos. Então, tudo isso está na palavra do Senhor. E eu agradeço muito a Deus por nós termos essa oportunidade de sermos alunos que a cada dia procura estar presente nessa classe. Amém? Graça e paz, irmãos. Meu esposo e eu fazemos parte, somos alunos da classe de casais da Escola Bíblica Dominical. Nós temos 8 anos de casados e 3 anos de convertidos. E podemos afirmar que a Escola Bíblica Dominical, e especialmente a classe que nós participamos, tem sido um instrumento do Senhor em nossas vidas, no nosso casamento e na construção de nossa família. Nós sabemos que a família, ela tem sido alvo, do mundo das trevas, e nós precisamos a cada dia, enquanto casal, enquanto família, nos alicerçar na palavra do Senhor. E a classe de casais, ela tem nos ensinado isso, a como o autor do casamento nos instrui, nos orienta e nos ensina a sermos casais cristãos, servos e obedientes ao Senhor. Então, assim, o aconselho que nós damos à igreja, aos novos casais, recém-casados, aos novos convertidos, ou até mesmo aqueles casais, que ainda não participam, que ainda não são alunos da escola bíblica, a não perder esta importante oportunidade que nós temos de nos alicerçar na palavra do Senhor e ter como fundamento principal Jesus dentro da nossa família e dentro do nosso casamento. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos então, para encerrar esse momento, nós vamos orar. Porque a causa é do Senhor, o Senhor é o que é o dono desta obra, e para a gente conseguir todos esses objetivos que vocês nessa manhã aprenderam, nós precisamos orar e pedir a graça do Senhor sobre nós, para que o conhecimento não seja apenas teórico, mas acima de tudo, nós venhamos a vivenciar no nosso dia a dia aquilo que temos aprendido nessa escola. Se nós estamos aprendendo, e quando saímos dessas 4 paredes, nós não colocamos o que aprendemos em prática, só apenas aumenta a nossa condenação. Vamos orar, eu gostaria de convidar os professores para estar aqui na frente, e vamos todos ficar em pé, e vamos orar pelos professores e por todos os alunos que fazem parte dessa escola bíblica dominical, no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o presbítero José Luiz para estar conduzindo esse momento de oração pelas nossas vidas. E logo após a palavra está com o pastor Clóvis. A equipe também da EBD pode vir à frente para participar desse momento. Vamos orar. Deus amado, a Tua palavra nos diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus agradável. Por isso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, toda exaltação pertence única e exclusivamente ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que está conosco, ao Deus de ontem, de hoje e de sempre. Por isso, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo,
o nosso Salvador, aquele ao qual tem nos abençoado sobremaneira. E por isso, diante desses testemunhos e diante daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, nós só temos que agradecer ao Senhor pela escola bíblica dominical. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor levantou homens e mulheres para que a Tua palavra fosse ensinada de maneira a qual tem nos atingido, de maneira que fique marcado na nossa mente, marcado na nossa alma, marcado no nosso coração, para que nós possamos ser de maneira que, aonde quer que passarmos, possamos falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado através da escola bíblica dominical. Pedimos que o Senhor capacite, ó Deus, através do bendito Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que está ao nosso lado, aquele que tem nos conduzido e conduzido em vitórias, através da Tua palavra, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela Tua palavra. Por isso, que ela possa nos conduzir a cada dia, a cada um desses homens e mulheres aos quais o Senhor tem separado para aprender mais da Tua palavra e que eles possam ter facilidade, ó Deus, a conduzir a escola bíblica dominical, que sempre tem sido uma bênção na nossa vida, tem sido uma bênção na história da igreja como um todo e especialmente na igreja presbiteriana do Brasil. Por isso, Deus, no nome de Jesus, não deixes que a igreja presbiteriana de João Dourado fique de fora da Tua bênção. Faça com que, a começar pelos pastores, presbíteros, diáconos, professores, líderes, nós, ó Deus, precisamos cada dia mais conhecer mais do Senhor. E como nós ouvimos nesta manhã, a maneira correta é a Tua palavra que é perfeita, que é agradável. Por isso, nesta manhã, nós queremos dizer ao Senhor, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco, através da escola dominical. E o próprio salmista nos responde, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos. Esta é a nossa oração, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Nós somos falhos, nós somos tendenciosos, pessoas às quais temos errado a cada dia, mas nós entendemos que a Tua palavra é viva, é eficaz e ela nos conduz em triunfo para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome daquele que é o nosso Salvador, no nome daquele que é o nosso porto seguro, Jesus Cristo, aquele que reina na igreja de João Dourado, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Graças a Deus por esse tempo dedicado em prol da instituição, né? A Escola Bíblica Dominical, que é de grande importância na vida da igreja. É uma escola onde analfabetos aprendem a ler, muitas vezes lendo a Bíblia. E onde professores que estudaram até terceiro ano, por exemplo, ensinam para doutores. Coisas assim que só uma escola bíblica pode realmente fazer acontecer. Nos alegramos pela presença, né, dos irmãos que estão conosco, presbítero José Martins, irmão do presbítero Franco. Alegria, né, de rever irmãos que às vezes vêm com dificuldade, mas que estão aqui, como o presbítero Loura, a irmã Dina, né, que estão aqui na nossa escola hoje, né, esses períodos de enfermidade, nem sempre estão, mas graças a Deus que eu os vi entrando hoje aí, né, com o esforço, exatamente porque valoriza a escola bíblica dominical, né? Ao
nosso irmão Admailton recuperando de cirurgia, nossa irmã Evani também. Alegria da nossa irmã Elci, né, minha sogra, também está conosco. Assim recebemos com alegria todos os irmãos, todos os que nos visitam nesta manhã. Já um pouco adiantado o horário para as crianças, mas antes das crianças saírem, nós vamos cantar o hino de número 18 para a entrega dos dízimos e das ofertas. É um momento também que as crianças estão aprendendo o quanto que a escola bíblica dominical é importante para a igreja, importante na vida de cada um que faz parte da igreja, em todas as idades. Então, o hino 18 para a entrega dos dízimos e ofertas. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime a assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas em fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela fé de geração em geração. Que o Senhor nos conceda graça para continuarmos contando esta história para todas as gerações. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas trazidas ao Senhor como culto, expressão de adoração e de culto ao Senhor neste momento. E bendizemos por todos os irmãos, irmãs que se esforçaram mesmo nas dificuldades físicas, mas estão aqui na tua casa. Obrigado por todos os que nos visitam. Te bendizemos também pelos aniversariantes da semana, todos que foram contemplados com a graça de mais um ano de vida. Louvamos ao Senhor nesta manhã. Agradecemos pelos livramentos, como que o Senhor fez na vida de Cauã, o filho de Bartira, que o Senhor abençoou
que mesmo tendo uma crise convulsiva, mas o Senhor o livrou. E nós bendizemos ao Senhor, juntamente com a família, por esse livramento. Rogamos que o Senhor abençoe os que estão enfermos, como a dona Geralda, a mãe de Wellington, que o Senhor contemple com graça. E assim abençoe também e contemple todos os membros desta igreja que estão enfrentando dores, enfermidades e que vão fazer cirurgias. Que a bênção do Senhor repousem sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, as crianças agora podem se dirigir para trabalho à parte, né, com os professores, toda a equipe do trabalho infantil. Que Deus abençoe a todos que vão agora estudar a Bíblia em outra classe. Um copo d'água, deixar aqui. Hoje, às 15 horas, temos o nosso encontro com toda a liderança de todos os departamentos e ministérios da igreja. Às 15 horas, ali no auditório Presbítero Alberto, estaremos reunidos com todos hoje à tarde. Informando aos irmãos da igreja que, conforme a decisão da Assembleia passada, estamos cuidando da parte de documentos, né, para o andamento, né, das posses da igreja, que serão vendidas, mas os interessados poderão procurar os presbíteros da igreja e conversarem a respeito, que as coisas estão caminhando dentro da possibilidade do tempo de organização está sendo trabalhado. Já foi contratado, né, pela comissão de construção essa semana a empresa que vai colocar o forro. Também já estamos em andamento para o projeto elétrico, né, o eletricista que vai fazer todas as instalações, né, de iluminação, e está previsto o início da obra até o final do mês de outubro. Acho que na segunda quinzena de outubro deve estar iniciando a parte do forro. A parte elétrica, com certeza, deve ser iniciada antes, porque quando for colocar o forro, essa parte toda de instalação já deve estar concluída para poder colocar o forro. Então, a igreja continue orando, pedindo a bênção de Deus para que essas etapas sejam cumpridas com êxito, né? Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18 a 21. Gostaria de ler com a igreja em uma só voz, ou em uníssono, né? Todos lendo juntos. Efésios 5, 18 a 21. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém.
é o nosso estudo expositivo, né, da carta aos Efésios. No domingo pela manhã, domingo passado, o pastor Tino falou com muita clareza e propriedade sobre como a gente deve proceder, nos versículos 15 até o 17. E uma das coisas que fora dito naquela ocasião é o proceder sábio nestes dias maus requer de nós exatamente uma sabedoria em remir o tempo. Seria uma pergunta interessante, embora a exiguidade do tempo desta manhã, mas uma pergunta interessante. Se durante essa semana você resgatou tempo perdido e investiu naquilo que vale a pena. Se você remiu o tempo, se redimiu o tempo, se investiu o tempo que Deus lhe dá naquilo que realmente vale a pena. Esta é uma reflexão interessante, que a gente está vendo que de fato os dias são maus. E uma das formas que a gente tem de remir o tempo e fazer o bom uso do tempo, com certeza tem a ver não só com o que o pastor colocou no domingo, mas já diretamente falando do texto desta manhã, que também falamos no domingo à noite, mas é a gente procurar saber qual é a vontade do Senhor. E uma vontade, se você quer saber qual é a vontade do Senhor, tem muitas coisas que você precisa de estudo, de reflexão, de meditação e de discernimento. Mas uma das vontades declaradas de Deus, ordenadas por Deus, quanto a nós, seus filhos, é que sejamos cheios do Espírito Santo. Ninguém precisa perguntar, será que Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo? Não precisa, porque é uma ordem. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. Não precisa, porque é uma ordem para todos. Não apenas para alguns, mas para todos os seus filhos. Aliás, Deus não tem filhos prediletos, nem predileção. Ele diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre homens, mulheres, sobre servos, sobre servas, sobre jovens, sobre idosos. Então é para esta graça, é para todos. Por isso que está no plural, enchei-vos. Também é uma ordem para todos continuamente. Não é para você dizer assim, não, pastor, há 10 anos atrás eu vivia muito longe de Deus, aí eu tive um momento de reavivamento, que reacendeu a chama. Então, há 10 anos atrás, eu fui cheio, eu fui enchido, eu tive uma experiência onde realmente a minha vida foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está dizendo que é uma continuidade, você é cheio com o Espírito Santo e deve continuar até chegar à plenitude. Mas não chegou ainda à plenitude. Porque a Bíblia diz assim, é até chegar à estatura de varão perfeito. Então, enquanto Cristo não vem, a gente tem sempre que buscar ser cheio do Espírito Santo. E mais, o texto não apenas diz isso, mas diz que é algo que a gente deve fazer na dependência de Deus, na submissão a Deus, porque não somos nós que nos enchemos, mas é Deus quem nos enche com o Espírito Santo. E nesse aspecto é até interessante eu ler com os irmãos que esta ordem de Deus, ela aparece em outros textos também, aqui do Novo Testamento. Se você olhar para Efésios capítulo 4, versículo 30, olha lá o que diz. Efésios 4, versículo de número 30.
Tem ordens que aparecem de forma positiva e ordens também com ênfases negativas. Por exemplo, aqui, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais, ou no qual, melhor dizendo, fostes selados para o dia da redenção. Está ordenando: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Depois, no capítulo 5, versículo 18, ele começa também de uma forma semelhante. E não vos embriagueis com vinho. Porque a embriaguez gera dissolução, uma vida dissoluta, desregrada, descontrolada, de excessos. Então isso também entristece o Espírito Santo de Deus. É uma ordem também. Não é? Aí a gente vai para Gálatas, ou retorna um pouquinho. Se você olhar, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Os irmãos podem ler aí comigo o que diz. Aqui já é uma ordem no sentido positivo, né? Ele não está dizendo para não entristecer, ele não está dizendo para não se envolver com aquilo que é mundano, profano, dissoluto, mas no sentido positivo tem uma ordem. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Qual é a ordem aí? Vocês podem ler junto comigo? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então aqui inverte a ordem. Assim, para você não entristecer o Espírito e para você não viver uma vida dissoluta, então andai no Espírito e jamais você vai fazer essas coisas. Olha também o versículo de número 25 do mesmo capítulo. Gálatas 5, versículo 25. Vamos lá todos juntos? O que diz aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ele está dizendo para a gente, se a gente tem o Espírito, se vivemos no Espírito, a nossa conduta deve ser guiada pelo Espírito Santo. E ainda mais um texto, que é 1 Tessalonicenses 5, 19, também está dentro desse mesmo contexto, né, de uma vida onde o Espírito Santo de Deus esteja presente. São ordenanças quanto ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha, 1 Tessalonicenses 5, 19. O que diz aí? 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 19. O que diz todos juntos? Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Mantenha a chama acesa. Né? Tenha uma vida avivada. Então são ensinamentos preciosos da palavra de Deus para a nossa vida. Eu falei também no domingo à noite o que significa na prática uma vida cheia do Espírito Santo. E disse, não vou prolongar aqui porque eu quero concluir o estudo desses versículos, mas lembrando aos irmãos, o que significa na prática? Para a gente ser cheio do Espírito Santo e saber se relacionar com todas essas preciosas verdades lidas acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, uma das coisas que a gente precisa entender é sobre quem é o Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo para a gente se encher de um gás, de uma energia, né, de um vento, de uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, enviada como substituto de Jesus, que está presente aqui na terra e com o qual nos relacionamos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o nosso guia, diz a palavra que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, há um relacionamento pessoal entre nós e o Espírito Santo, que é uma pessoa que
domina, que governa, que lidera, que tem voz, que tem vontade, que tem direção, a quem devemos submissão. Muito importante a gente entender isso. Uma outra compreensão, que eu não falei no domingo à noite, mas que eu resolvi destacar também para essa compreensão, que é importante, é a gente entender que o Espírito Santo já habita em nós. Isso é claro. É da doutrina aprendida na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina da igreja, mas é importante a gente entender, porque às vezes a gente pensa, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, que a gente deve orar para que o Espírito Santo venha, para que o Espírito Santo desça, como se ele não estivesse. A gente ora para que o Espírito Santo de Deus esteja presente, mas não no sentido de que ele esteja em algum lugar e que nunca veio. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo habita na igreja. E há um estudo interessante de um teólogo que ele diz que em todas as epístolas, todas as cartas, quando os apóstolos se referem ao Espírito Santo em sua relação com os crentes, se usa os verbos dar, receber, batizar, selar e enviar no passado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus já veio. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi enviado a nós e habita em nós. Então isso é passado. Isso é passado. Outra coisa que ele diz que é interessante: se empregam os verbos ter, estar, ficar, permanecer e habilitar, tais verbos estão no presente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós já fomos batizados no Espírito Santo, é o Espírito que permanece, que nos habilita, que está conosco, que opera em nós. E quando usa os verbos no imperativo, no modo imperativo, exprime o dever do crente para com o Espírito Santo, que já está em nós. E aí entra esse ponto que nós estamos estudando. Um dos nossos deveres como crentes é exatamente tudo isso que nós lemos nestes versículos. Não entristecer o Espírito, não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, não apagar o Espírito. Ele habita em nós, ele já está presente em nós. E a gente deve ter esse relacionamento, onde há uma comunhão com o Espírito Santo e uma sensibilidade de discernimento espiritual, de tal forma que nós vivamos em sintonia e agrademos ao Espírito Santo, tenhamos prazer e alegria nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, esse estudo é muito importante para a gente entender. Quando a palavra está dizendo ser cheio do Espírito Santo, não significa que a gente vai pedir a Deus o Espírito Santo ou pedir para ser batizado pelo Espírito Santo, porque ele já habita em nós. O que o texto está fazendo é nos ensinando, nos exortando com relação ao nosso proceder, nosso viver nesse momento presente que já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nesse particular, o apóstolo Paulo já disse que ser cheio do Espírito Santo, na figura que ele usa, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, está dizendo que a gente não deve ser cheio daquilo que leva à dissolução, mas cheio daquilo que leva à santidade. Mas nessa comparação, ele está tratando de influência. Assim como aquele que está cheio do vinho, está cheio do álcool, da bebida alcoólica, ele é alguém que está sob a influência do álcool. Nós devemos viver
sob a influência do Espírito Santo. Amém? Uma vida guiada, uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o que nós aprendemos. Aprendemos também que ser cheio do Espírito Santo significa ter fome e sede pela santidade. Isso já foi dito aqui de uma forma diferente, mas tudo aquilo que foi falado sobre a escola bíblica dominical também tem estas implicações. Eu citei que o reverendo Augusto diz que esta é uma marca infalsificável. Uma marca infalsificável. Se eu quero, se eu sou crente, ser cheio do Espírito Santo significa desejar aquilo que o Espírito Santo deseja. Então, o Espírito de Deus é espírito de santidade. Espírito de santidade. Agora eu quero dedicar mais esses breves minutos que a gente tem na quarta observação do nosso estudo. Dando sequência então ao estudo da noite, eu fiz um resumo. Como ser cheio do Espírito Santo? Nós já vimos o que significa ser cheio do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Se é para todos os crentes, de todas as idades, de todos os níveis culturais, de todo o tempo que tenha na igreja, não importa se tenha 50 anos de crente ou se tenha 1 ano de crente, a ordem é para todos. E já vimos o que significa isso. Né? Em essência, a influência, a direção e a presença do Espírito Santo. Como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Então, esse assunto também às vezes traz muita confusão. Mas as coisas não são confusas, nós é quem as confundimos e as complicamos. Se a gente olhar, foi isso que eu disse também no domingo, se a gente olhar tudo o que está sendo dito no capítulo 4 e no capítulo 5 de Efésios, a gente aprende como ser cheio do Espírito Santo só lendo o texto. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se estiver cheio de outras coisas. Então, uma das questões seríssimas para sermos cheios do Espírito Santo é a nossa atitude radical em relação ao pecado. Se estiver cheio de imundícia, de impureza, de lascívia, de idolatria, de inimizade, se estiver cheio de chocarrices, de prostituição, se estiver cheio de ressentimentos, de mágoas, de amargura, de mentira, de engano, de falsidade, de desonestidade, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Então, uma das coisas que a gente precisa levar a sério é aquilo que se resume na frase que eu citei domingo à noite. Eu preciso me esvaziar daquilo que estou cheio, para ser cheio daquilo que eu estou vazio. Significa tratar o pecado com a seriedade que merece ser tratado. Pecado é pecado. Pecado tem que ser abandonado. Pecado não pode ser alimentado. Pecado não pode ser acariciado. Pecado não pode ser racionalizado. Pecado não pode ser justificado com argumentações, a não ser a justiça de Cristo. A única justificação que resolve o problema do pecado é a justificação pela fé mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas não se pode racionalizar,
dizendo, mas isso é assim, mas é assim mesmo, mas a gente não consegue, mas isso é se exigir demais, mas ninguém consegue chegar a esse nível, mas isso é muito radicalismo, mas isso é muita exigência. Não, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ser solidários com a irmã ali. Amém? Levar a sério a palavra de Deus. Então, veja bem. Se a gente olhar tudo isso que o texto está dizendo aqui, e a gente lê os 10 mandamentos, não esse texto, mas todos os capítulos aqui, a Bíblia está dizendo que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, mas, como disse Lutero, a nossa expressão de gratidão é um retorno à lei de Deus, é viver a lei, é obedecer a palavra, é ter compromisso com a lei moral de Deus, é não mentir, é não roubar, é não injuriar, é não dizer falso testemunho, é não adulterar e tudo mais, é não ter ídolos na nossa vida. Então, santidade no viver, para ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, número 2, o versículo, vamos adiantar agora, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Leia comigo a primeira parte do versículo 19. Falando entre vós com salmos. Só até aí. Falando entre vós com salmos. Depois eu vou falar dos cânticos. Mas esse falando entre nós, entre vós, o que a gente está falando entre nós? Será que o que nós estamos falando entre nós está atraindo a presença do Espírito Santo para o nosso meio? Comunhão atrai a presença do Espírito Santo. Agora, você quer ver o que é que não atrai a presença do Espírito Santo? Uma vida... O que é que impede alguém de ter uma vida cheia do Espírito Santo? É não querer falar entre nós a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem da palavra. Salmos representa aqui a palavra, falando entre vós com salmos, coisas que edificam. Por isso que eu digo que tem a ver com tudo que a gente está estudando. Agora, você acha que vai ser cheio do Espírito Santo falando da vida dos outros? Você vai ser cheio do Espírito Santo falando mal uns dos outros? Você vai ser cheio do Espírito Santo fofocando? Você vai ser cheio do Espírito Santo semeando contendas? Você vai ser cheio do Espírito Santo vindo para a igreja, mas o seu bate-papo é só coisas do mundo. Você só fala de política, só fala dos políticos, só fala de futebol, só fala da vida dos outros, só fala de entretenimento. Você só tem coisa para contar da viagem que você fez, da experiência que você teve em tal lugar. Quando você estava no entretenimento, você não tem uma experiência para falar do seu momento de oração, do seu momento de leitura da Bíblia, do seu momento de evangelização, do seu momento de culto, do seu momento da sua casa, quando você se reuniu com a sua família para adorar a Deus. Só fala daquilo que qualquer mundano fala. Ô irmãos, qualquer mundano fala de futebol, qualquer mundano fala de política, qualquer mundano fala da vida dos outros, qualquer mundano fala de economia, qualquer mundano fala de negócios, qualquer mundano fala de qualquer coisa, de carro, de comida, de prazeres, mas não é isso que vai nos encher com o Espírito Santo de Deus. Qualquer mundano fala de programa de televisão,
falando entre vós com salmos, compartilhando a linguagem de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, as experiências de Deus. Se temos vida com Deus, esta vida vai fluir. Vocês estão entendendo por que a nossa vida muitas vezes está vazia da presença do Espírito Santo? Ah, por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Você só quer saber das coisas do mundo. Você não gosta de oração. E fica até com raiva de quem gosta. Você não quer saber de vir, buscar ao Senhor. Não se esforça lendo a Bíblia, estudando a palavra. Aí aparece a campanha não sei das quantas, com o poderoso pregador que está ungindo todo mundo. Aí você vai na reunião dos poderosos para ver se ele dá um passe. É quase que isso mesmo. Você vai receber um passe para ver se cai e sente uma coisa boa, e aí diz assim, não, eu fui cheio do Espírito Santo. Aí a sua segunda-feira continua a mesma. O presbítero já está me orientando. Né? Aí você acha que foi cheio com o Espírito Santo com essas coisas. Não, irmão. Você precisa falar a linguagem do Espírito Santo de Deus, que está na palavra de Deus. Falando, precisa ter comunhão. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você não gosta de ter comunhão, se você não é capaz de perdoar, de liberar perdão, de abraçar, de olhar nos olhos, de amar. Porque a Bíblia está dizendo, longe de vós a amargura. Longe de vós os ressentimentos. Aí a gente traz para dentro de nós. E um coração carregado de amargura, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, de não querer falar entre nós, não gostar de comunhão uns com os outros. Como é que o Espírito Santo de Deus vai fluir no culto, na adoração, na vida cristã, se nós guardamos ressentimentos, mágoas, falamos mal, semeamos contenda, brigamos, temos inveja uns dos outros? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos. Depois ele diz assim, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Todos esses aspectos fazem parte da vida de comunhão, da vida de adoração ao Senhor. E eu achei oportuno anotar o que a Bíblia do estudo da Reforma afirma no seu comentário, que estes hinos e cânticos espirituais incluem canções do Antigo Testamento. A gente sabe, principalmente, né, dos cânticos dos salmos. Os salmos eram cantados. Cânticos também cristãos, ou composições cristãs do Novo Testamento. E músicas que traziam ensinamentos para a igreja. A gente vai vendo, estudando, por exemplo, Colossenses 3:16, diz a mesma ensinamento. E aqui ele está falando num contexto de ensinar. Colossenses capítulo 3, versículo 16. O que diz aí? Eu mesmo ensino, né? Colossenses 3:16. O que diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando
a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que o texto está enfatizando? Que a gente deve, no culto, na vida de adoração, como igreja do Senhor, que a gente deve ter uma linguagem que agrada a Deus, que a gente fale da palavra de Deus, compartilhe da palavra de Deus, mas que também a gente entoe louvores a Deus de uma forma espiritual e sincera. Ele está destacando a importância não só da doutrina, mas da espiritualidade e da sinceridade naquilo que cantamos. A gente está vivendo uma época onde se vulgarizou por demais a música na igreja, por causa principalmente dessa onda gospel, né, dos shows, dos cantores, da coisa. Então, há muita pobreza musical, há muita pobreza doutrinária, teológica nas músicas. Isso não podemos negar, é um fato. Mas a gente também não pode menosprezar o louvor como algo insignificante. Porque sempre fez parte do culto a Deus no Antigo Testamento. Sempre fez parte do culto a Deus no Novo Testamento. E a Bíblia está dizendo que é importante como instrumento, como metodologia de ensino, de adoração, de comunhão com Deus através dos louvores. Como também fala acerca da oração. Então, aqui está dizendo que nós podemos louvar a Deus com hinos, podemos louvar a Deus com cânticos espirituais. O texto não diz o tipo de cântico, nem diz os instrumentos do cântico, mas a forma, não é qualquer cântico. Seja instrumental, seja vocal, seja congregacional, a gente aprende que tudo a gente deve fazer para a glória de Deus. O que podemos resumir da história, do ensino, é que quando nós nos reunimos e com sinceridade, com devoção, com quebrantamento de coração, cantamos os nossos hinos, cantamos cânticos espirituais para Deus, Deus se faz presente também através de louvor. Culto tem o momento da palavra, o momento da oração, o momento do cântico, e nós não podemos menosprezar. Se não podemos menosprezar a palavra de Deus, não podemos também ter a ideia de que cântico não tem importância, não, pode até tirar. Porque não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que é importante para o nosso crescimento e edificação espiritual. Que é importante para que, através do louvor, também a nossa vida seja cheia com o Espírito Santo de Deus. Agora, é claro que a gente deve ter zelo. O tipo de cântico não é qualquer cântico, não é qualquer ritmo, não é qualquer forma, não é qualquer doutrina, mas é cânticos que sejam selecionados, que tenham coerência com a palavra de Deus e que traz edificação para as nossas vidas. Isso, com certeza, vai trazer crescimento espiritual. O que a gente precisa entender, o que não, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo cantando músicas profanas. Não tem problema não, né? A gente vai deixando, muitas vezes, de considerar verdades eternas da palavra de Deus, que todo crente que quer ser cheio do Espírito Santo, que tem zelo pela santidade, ele vai ser cauteloso, cuidadoso nessas coisas. Ele não vai cantar qualquer música, nem no culto, mas também ele não vai fazer das músicas profanas o seu deleite, o seu prazer, para viver tocando qualquer música, cantando qualquer canção, vivendo, né, de uma forma mundana, de uma forma profana, porque a Bíblia está falando cânticos espirituais.
Então a gente vai ser cheio do Espírito Santo quando leva a sério o pecado e não o pratica. Quando tem comunhão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção, a vida para sempre. Se tem comunhão, se tem relacionamento, se os relacionamentos são curados, o Espírito Santo de Deus flui no meio da igreja, onde há comunhão. Mas também há louvor sincero, gratidão, devoção. Quando você canta, você está aprendendo a palavra, você está aprendendo mais sobre Deus, você está aprendendo mais sobre o Espírito Santo de Deus, você está tendo alegria no relacionamento com Deus. Não é qualquer cântico, não é só com os lábios, não é por causa do ritmo, não é por causa da época, não, é só se cantar o saltério de Genebra, tem que cantar os hinos que Calvino cantava, tem que cantar as músicas que Lutero cantava. A Bíblia está dizendo que tem que ser hinos e cânticos espirituais, não está dizendo nada aqui que tem que ser de Calvino, de Lutero ou de qualquer outro. O Espírito Santo de Deus está presente na igreja hoje, e ainda hoje pessoas podem ser usadas por Deus para fazer músicas espirituais. O Espírito de Deus não caducou. O Espírito de Deus é o mesmo. Opera hoje na igreja para dar também luz aos servos de Deus, para pregar a palavra e para também fazer músicas sagradas que glorificam o nome do Senhor. Mas também diz, irmãos, no versículo de número 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus através de atitudes de gratidão, contentamento para com Deus. Você sabia que a murmuração entristece o Espírito Santo de Deus? Um ambiente de murmuração é um ambiente pesado, é um ambiente carregado. E com certeza o Espírito Santo de Deus não se manifesta, não está presente num coração carregado de murmuração. Quando o texto está falando de gratidão, ele está falando da gente declarar a Deus o nosso contentamento. Apesar das coisas à nossa volta, nem tudo vai bem. Mas a palavra diz, graças por tudo. É a gente viver contente, como diz o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É a gente saber que a gente pode não ter nada, mas se a gente tem Deus, a gente tem tudo que a gente precisa para ser feliz. É como eu já disse aqui alguns anos atrás, num sermão, quando tudo parece perdido, é tempo da gente lembrar que Deus é o nosso tudo. Pode perder a lavoura, pode perder a safra, pode perder o dinheiro, pode perder a casa, pode perder muitos bens, pode perder muita coisa, mas Deus continua sendo Deus, como diz a música. Então, há sempre motivos para louvar. Um coração agradecido, um coração que tem pleno contentamento e satisfação em Deus, é um coração que atrai a presença do Espírito Santo. Agora você imagine aqui comigo. Pensa um pouquinho comigo. Já estamos terminando. E às vezes até isso atrapalha. Porque se passar do horário você já fica com raiva. Aí atrapalha. Até o horário atrapalha. Ser cheio do Espírito Santo. Mas imagine,
um ambiente onde você vem para cultuar a Deus, você não está contente. Você entra com raiva, mal-humorado e sai mal-humorado. Dá um sorriso. Não é capaz de livremente adorar a Deus, se relacionar com as pessoas, insatisfeito, mais ou menos como o povo lá de Malaquias, né? Você olhar um pouquinho lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, mas diz lá que o culto, não havia gratidão. Primeiro que o povo não honrava a Deus, que não dava o melhor para Deus. Não respeitava. Diz que oferecia pão imundo, o animal cego, coxo. Mas lá no final, lá no versículo de número 12, diz assim, Malaquias 1, versículo 12, diz assim: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida desprezível. E dizeis ainda, que canseira. É isso que eu quero falar. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes você vem para o culto, é uma canseira. Reclamando, murmurando, a música não lhe agradou, a pregação não foi muito boa. E fica só, como diz um outro texto, lançando muxoxo, aquela murmuração. Como é que o Espírito Santo de Deus vai fluir quando há murmuração? Ele está dizendo que onde há gratidão, contentamento, alegria. E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não haverá unidade, vínculos de amor, harmonia, plenitude de Deus na igreja, se não olharmos o bem-estar dos nossos irmãos. Se a gente não se submete um ao outro, isso é o ensino de Jesus. O que é que Jesus ensina? Sermos servos uns dos outros. Maior é aquele que serve. Lavar os pés uns dos outros. É o mesmo ensino aqui, se sujeitar uns aos outros. Então as cartas estão cheias de ensinamentos sobre a mutualidade dos nossos direitos e deveres na vida cristã. Então ser cheio do Espírito Santo significa sermos semelhantes a Jesus Cristo. E num ambiente de comunhão no corpo de Cristo, haverá humildade, submissão mútua uns aos outros, conforme o texto está ensinando, respeito, gentilezas, mansidão. Arrogância, irmão. Ser arrogante, ser agressivo, ser grosso, não combina com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente é por causa do nosso temperamento mesmo, mas a gente precisa se curvar diante do Espírito Santo de Deus e entender que as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo de Deus é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É dessa forma, são as principais evidências de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então vai haver tudo isso, vai haver louvor, contentamento, submissão uns aos outros, consideração uns aos outros, amor um para com os outros, alegria em louvar a Deus, em vir para a igreja para louvar a Deus, para ter comunhão com Deus, a alegria em falar da Bíblia uns com os outros, em compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou concluir. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não precisa você levantar a mão nem dizer nada, no sentido de eu quero, eu não quero.
eu não estou querendo saber no sentido de saber quem não quer e de saber quem quer. Mas de dizer o seguinte: se você é crente, se já foi batizado no Espírito Santo, no corpo de Cristo, faz parte da igreja de Cristo, você com certeza quer, almeja e busca ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Preste bem atenção. Quer ser cheio do Espírito Santo? Valorize mais a vida devocional. Quantas vezes essa semana você parou para meditar, orar e buscar saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Como é que vai ser cheio do Espírito Santo sem ser zeloso da vida devocional, sem frequentar os cultos, sem receber a palavra, sem ter vida de oração? Se estivermos verdadeiramente sujeitos a Jesus, nós vamos ser cheios com o Espírito Santo. Nós vamos louvá-lo com alegria, ter um coração agradecido. Não teremos dificuldade de nos submetermos uns aos outros. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vou dar um tempo breve para você fazer a sua oração a Deus diante da palavra que você ouviu nesta manhã. Que tipo de crente eu quero ser? Se eu quero ser o padrão de Deus, o padrão normal é ser cheio do Espírito Santo. Se não está cheio do Espírito Santo, você está pecando. É tão pecado ficar bêbado quanto não ser cheio do Espírito Santo. Uma frase do reverendo Hernandes. É tão pecado ficar bêbado como não ser cheio do Espírito Santo. Ore ao Senhor. Senhor, pela tua palavra nesta manhã. É a tua palavra que diz que o Senhor não nega o teu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É a tua palavra quem diz: buscai e achareis, pedir e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Quem busca encontra, quem bate a porta abre. Nesta manhã pedimos perdão ao Senhor por não sermos e não vivermos cheios do Santo Espírito, como o Senhor quer que sejamos. A maioria de nós, Senhor,
está muito aquém, muito abaixo do padrão da tua palavra. Perdoa, porque muitas vezes, ao invés de cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas razões, da nossa justiça própria, da nossa prepotência, do nosso egoísmo. Perdão, Senhor, pela nossa carnalidade. Perdão, Senhor, pela nossa insensatez. Perdão, Senhor, por muitas vezes buscarmos a verdadeira alegria nas coisas dissolutas deste mundo. Mas pedimos ao Senhor nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo, opera em nós, o Teu povo, para que tenhamos plena alegria no Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria, que a nossa alegria não seja comida, bebida, coisas deste mundo, mas a nossa alegria seja uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor encha a nossa vida, para que tenhamos alegria de viver, alegria de Te cultuar, alegria de cantar louvores, alegria de vir à Tua casa, alegria de falar do Senhor, alegria de compartilhar a vida de Cristo. Oh Senhor, nesta manhã oramos, reaviva o dom do Teu Espírito Santo, reacende a chama, Senhor. Oh Deus, remove as cinzas, acende as brasas, reacende o fogo, Senhor, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para termos alegria na nossa salvação em Cristo Jesus, alegria de Te servir, Pai, para que haja cura dos nossos relacionamentos, para que vivamos em paz uns com os outros, para que tenhamos contentamento apesar das circunstâncias, que o nosso louvor seja sincero ao Senhor, não seja a depender da circunstância, mas independente delas, que tenhamos uma vida de adoração, de louvor sincero, de alegria em vir para a Tua casa. Oh Deus, eu sei que um dia vamos estar na glória com o Senhor. Eu sei que um dia vamos desfrutar da plenitude do Senhor. Eu sei que já fomos batizados no Teu Espírito Santo, selados para o dia da redenção. Mas não nos deixe nessa trajetória viver entristecendo o Teu Espírito, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Ó Deus, eu faço mais um pedido ao Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, servos do Senhor. Não nos deixe, Pai, viver 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não saber se já foi cheio ou se é cheio do Espírito Santo. Isto é pecado, meu Deus. Como nós, crentes de muitos anos, ainda não sabemos, muitas vezes, nem quem é o Espírito Santo. Como nós, crentes de tantos anos, meu Deus, não temos experiência diária
com a tua palavra, não falamos da tua palavra, como nós crentes de tantos anos, Senhor, temos tanta alegria de falar de Flamengo, de falar de Corinthians, de brincar, de fazer piadas sobre política, como nós crentes de tantos anos, temos tanta alegria de falar das coisas deste mundo, mas não temos alegria de abrir a boca e falar de Jesus. Deus, como nós crentes de tantos anos, já fomos em todos os bairros desta igreja, por causa de um movimento político, de um interesse comercial, mas nunca saímos, meu Deus, 100 metros sequer, para falar de Jesus, para contar o que o Senhor fez. Nunca fomos, meu Deus, num bairro, para pregar o Evangelho, e o mundo está desabando, Senhor. As pessoas estão desesperadas, necessitadas de uma palavra, e nós que temos a palavra, estamos ensimesmados, orgulhosos, achando que vai tudo bem. Senhor, muitas vezes nós estamos como a igreja de Laodiceia, achando que somos ricos, que já temos a salvação, que não precisamos de mais nada, mas meu Deus, quanta falta de vida, quanta falta de alegria no culto, quanta falta da tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, Pai, faz de novo, traz luz, Senhor, traz clareza, ilumina as mentes. Revela a tua palavra, Espírito Santo, na mente, no coração. Oh, Deus, faz cada um reconhecer que precisa mais do Senhor. Dá-nos uma insatisfação com a vida que estamos vivendo. Dá-nos, ó Deus, uma insatisfação com a nossa frieza. E quebranta o nosso coração para te servir com amor, Pai. Oh Deus, tem misericórdia da tua igreja, é tua igreja. Hoje à noite, quando a tua palavra for pregada, que haja a revelação da palavra, clareza, entendimento, alegria em comer a palavra, meu Deus, meu Deus. Não tem banquete melhor do que a tua palavra. Não há riqueza maior do que esta palavra. Não há bênção maior do que se alimentar desta palavra. Traz esta revelação e esse discernimento espiritual para a tua igreja e nos fortalece. Enche cada um de nós com o teu Espírito Santo nesta manhã, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você poderia saudar o seu irmão? Falando entre nós, fala alguma coisa boa para ele aí, de um abraço, de um carinho. Vá em paz. Hoje à noite, pastor Rosentino dará continuidade à exposição da carta aos Efésios.